gente, eu gostei bastante desse tema de vida fora da Terra. Eu acho que a gente pode ir por vários caminhos e não falta assunto para falar, né? Verdade. Pois é até difícil pensar por onde começar a abordar esse assunto para produzir o nosso material. A gente pode começar pelo básico. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que reunir os conhecimentos sobre, a vida aqui na Terra mesmo. E a partir disso, a gente pode pensar e extrapolar como seria ela em outros planetas e coisas assim. Acho que pode ser um bom caminho. É verdade, ótima ideia. Nossa, gente, falando nisso, eu adoro esse tema, né? Eu até sei por onde a gente podia começar se seguíssemos nesse caminho. Ótimo, conta pra nós. Bem, segundo o raciocínio, vamos lembrar do nosso planeta logo depois de ele ter sido formado. Praticamente todas as civilizações humanas possuem mitos que tentam explicar a origem do universo e dos seres vivos. Hoje, a ciência nos traz novas formas de conhecer a natureza e, por meio delas, sabemos que além de a Terra ter pouco mais de 4,5 bilhões de anos, a vida está presente aqui há 3,8 bilhões de anos. Por conta disso, os cientistas acreditam que a vida se originou ou foi transportada para o nosso planeta em algum ponto dentro dessa janela de aproximadamente 700 milhões de anos. Outro ponto difícil de se entender também é de que forma a organização dessas moléculas evoluiu de algo não vivo, dando origem a formas de vida que a gente conhece hoje. É verdade. Bem, para explicar isso, vamos ter que voltar ao passado, porque desde muito tempo o homem já tentava explicar essa origem. Segundo Aristóteles, filósofo grego que viveu 300 anos antes de Cristo, os seres vivos apareciam a partir do nada, ou seja, de forma espontânea. Teoria que ganhou o nome de abiogênese, né? Essa palavra vem do grego. Gênese, origem, não, e bio, biológico. As ideias de Aristóteles perduraram por muito tempo e influenciaram o pensamento dos europeus até o século XVII. Nessa época, o italiano Francesco Redi fez um experimento que mostrou que a vida não poderia surgir de forma espontânea. Ele pegou 2 frascos e colocou pedaços de carne em cada um deles, porém, cobrindo a boca de um dos frascos com uma tela e a do outro não. O frasco que foi coberto com a tela impediu que moscas entrassem e colocassem ovos, enquanto no não coberto surgiram larvas na carne, justamente porque as moscas puderam entrar. Assim, ele demonstrou que vermes não apareciam espontaneamente e que eram larvas de moscas, que colocavam seus ovos na carne apodrecendo. Dessa forma, ele pôde chegar à conclusão de que a vida, no caso as larvas, é gerada por vida, as moscas pré-existentes, né? Uma teoria que se opôs a de Aristóteles ganhou o nome de biogênese, também palavra grega, né, que significa gênese, origem, biológica. Temos que acrescentar que ainda havia muitos cientistas que acreditavam na geração espontânea, e eles não se deram facilmente como vencidos por Redi. A teoria da biogênese só foi definitivamente desacreditada mais tarde, quando o italiano Lazzaro Spallanzani, durante o século XVIII, mostrou que existiam micro-organismos no ar e que eles podiam ser eliminados com a fervura da água. E quando o francês Louis Pasteur, no século XIX, demonstrou que esses micro-organismos eram os responsáveis pela degradação de alimentos e, evitando a contaminação por eles, o alimento mantinha-se intacto. Dessa forma, foi possível perceber que os micro-organismos que surgem em alimentos estragados não surgem do nada, mas sim vêm do ar contendo micro-organismos pré-existentes. Aí sim, as ideias de biogênese ganharam força na comunidade científica. Entretanto, havia uma questão ainda mal explicada, né? Outros cientistas, como o famoso naturalista inglês Charles Darwin, também no século XIX, pensavam que em algum momento do passado da Terra deveria ter ocorrido um evento singular, no qual o primeiro ser vivo se formou e do qual todos os outros seres seriam descendentes. Eu me recordo que Darwin foi mesmo um cientista influente com essa ideia, mas tem uma coisa que me preocupa. Como a gente pode explicar às pessoas de que forma ele propôs esse evento? Eu tenho uma ideia de como apresentar os pensamentos dele e como eles se integram com os conceitos de vida que temos hoje. Vamos lá, sigamos no raciocínio, por favor. Darwin pensou que a vida poderia ter sido originada em um lugar como uma pequena poça de água quente contendo os nutrientes adequados, formando o que ele chamou de sopa primordial. Desde a época dessa ideia, surgiram 3 principais teorias que tentam explicar essa origem na Terra primitiva. E como sabemos, as 3 fazem sentido com os conhecimentos que temos à disposição hoje. Estou adorando a sequência lógica dessa nova abordagem do tema. Então, aí podemos comentar um pouco sobre as 3 teorias, não é? Ótima ideia! Bem, vamos uma de cada vez.
A primeira começou a ser formulada no início do século XX, quando o bioquímico russo Alexander Oparin e o biólogo inglês John Haldane propuseram que a geração espontânea de fato não poderia acontecer nas condições atuais terrestres, mas deve ter sido possível ao menos uma vez no passado, quando as características físico-químicas da Terra eram tais que a sopa primordial proposta por Darwin poderia ter se formado. A chave dessa ideia é que eles pensaram que moléculas simples inorgânicas reagiriam entre si, formando as moléculas complexas orgânicas, aquelas que, como já comentamos, compõem os seres vivos. Mas a história não para por aí. No meio do mesmo século, em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey, nos Estados Unidos, colocaram em prática as ideias de Oparin e Haldane, criando experimentos nos quais eles simularam a atmosfera primitiva da Terra e, por meio de descargas elétricas, transformaram as moléculas simples inorgânicas em complexas orgânicas dentro d'água. A partir daí, muitos estudiosos se tornaram adeptos às ideias e aos experimentos de Miller e Urey, acreditando que a vida pode ter se originado dessa forma na Terra. Mas, por outro lado, outros sugerem alternativas também plausíveis para esse surgimento. Uma dessas alternativas é a segunda teoria a ser mencionada, a de que as partículas precursoras da vida, ou até mesmo organismos vivos completamente formados, não tenham se originado exatamente na Terra, mas sim tenham sido trazidos para cá. O que os cientistas constataram foi que grande parte dos meteoritos que caem no nosso planeta contém uma quantidade significativa de moléculas orgânicas. Então, esses cientistas sugerem que a sopa primordial de Darwin poderia ter se originado de moléculas orgânicas formadas no ambiente espacial e trazidas à Terra por meteoritos e cometas. Ah, gente, mas antes que eu me esqueça, ainda há a terceira teoria, que também é forte hoje em dia e foi proposta igualmente no século XX, mas pelo químico alemão Günther Wasserschauser. Ela nos leva para um lugar da Terra que pouco lembramos quando pensamos sobre vida. Para os oceanos, né? Isso mesmo. Lá existem regiões onde o contato da água do mar com o calor da lava que está debaixo do solo é acentuado por conta de fendas submarinas no chão oceânico. Nossa, é verdade. Acho que muitas pessoas não sabem que o fundo oceânico tem fenda. Pois é, ele tem. Esses locais com água superaquecida, chamados de fumarolas, são ricos em moléculas simples inorgânicas que, ao se combinarem, podem gerar moléculas complexas orgânicas. Mais uma vez, temos um lugar com água, calor e moléculas simples, formando um ambiente que lembra a poça que Darwin havia proposto. É verdade. Mas, gente, é importante pensarmos ainda a partir de que ponto essas moléculas orgânicas formam um organismo que pode ser considerado vivo. A gente sabe que existem muitas definições diferentes de vida disponíveis, feitas por cientistas e filósofos. O problema é que também não há um consenso ou uma definição perfeita de limitações, fazendo com que elas funcionem bem em alguns casos e falhem em outros. Ah, e também é importante lembrar que a definição de vida tem outras implicações que vão além da discussão filosófica ou científica, né? Elas se estendem para outras áreas, como a política, a social, a jurídica, com implicações que tocam questões como o aborto, a eutanásia, os organismos transgênicos ou mesmo o uso de células-tronco embrionárias, não é mesmo? Sim, bem pensado. E para conseguirmos dar a ideia de uma possível definição, poderíamos trazer uma das mais usadas e considerada oficial pela NASA, lembrando que ela é considerada genérica demais, a de que a vida é um sistema químico autossustentado, capaz de sofrer a evolução proposta por Darwin. De qualquer forma, gente, acho que é importante frisarmos que, apesar de não termos uma definição 100% aceita por todos os cientistas, ainda podemos entender a vida como a conhecemos no planeta por meio de suas características básicas, como possuir célula, conter material genético, realizar metabolismo, passar por processo de evolução. Essas características são todas encontradas nos seres considerados vivos atuais. No entanto, como se percebe, todas essas questões que envolvem origem e definição de vida, apesar de todo esse tempo de discussão pelos estudiosos, ainda tem muitas controvérsias, e por isso muitas questões de biologia nessa área ainda não podem ser totalmente explicadas. Pois é. Me lembro, por exemplo, daquelas questões de não se ter certeza se os vírus, tão comuns no nosso dia a dia, são considerados seres vivos. Vocês acham que seria legal trazer isso para o nosso material? Nossa, Sim. isso é de fato muito legal e muito importante também de entender, né? Pra gente continuar nosso raciocínio sobre vida até chegar na vida extraterrestre. Essa situação dos vírus é bem complexa e tem levado a grandes discussões que se arrastam há tempos na comunidade científica, vocês sabem. Isso vai render uma boa conversa. Vamos fazer uma pequena pausa para tomarmos um cafezinho e aí a gente volta para falar mais sobre esse tópico? O que vocês acham? Vamos. Sim, por favor. Vamos!